Bom, então hoje nós vamos trabalhar com o debate jornalístico, tá? Lembrando, pessoal, que a gente já tem em mente, não é, aquela ideia de debate muito relacionado à discussão. E quando a gente fala em discussão, muita gente já imagina o quê? Briga, confusão, né? Baixaria, barraco. É preciso que a gente tenha em mente o conceito de discussão, tá? A gente discute uma ideia, a gente discute um tema, a gente discute um assunto, a gente discute opiniões divergentes, opiniões diferentes sobre o mesmo tema, tá? Sempre levando em consideração o respeito pela opinião do outro, tá? E quando a gente trata da redação do Enem, a gente tem essa visão, né, de que a própria redação do Enem, ela exige de nós um ponto de vista, ela exige de nós um posicionamento sobre um determinado tema, né? Lembrando que o Enem, ele sempre vai trazer nas suas redações temas que são problemáticas vivenciadas pela sociedade, seja na área da saúde, na área da educação, do transporte, da cultura, tá? Do meio ambiente. Então, a redação do Enem sempre vai trazer temas relacionados a problemas sociais, tá bom? Então, quando a gente fala em debate, a gente tem essa ideia muitas vezes, não é? De que debater é discutir, é brigar, quando, na verdade, debater nada mais é do que você argumentar, do que você expor seu posicionamento, seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, especificamente, hoje nós vamos falar sobre o debate jornalístico, tá bom? Então, aperte o play. Nós temos aqui a seção debate que eu gosto. Olha só o tema que é nos colocado aqui. Aparelhos eletrônicos devem ser liberados em sala de aula? Os celulares, os tablets, os smartphones devem ser liberados em sala de aula ou devem ser proibidos de serem usados pelos alunos? Vamos ver aqui a análise de posicionamentos contra e a favor do uso desses eletrônicos em salas de aula. O Congresso Nacional analisa um projeto de lei que proíbe eletrônicos em sala de aula. Mas, se celulares, tablets, laptops fizerem o conteúdo escolar ser mais atrativo e bem mais assimilado, liga ou desliga? E aí, qual é a opinião de vocês sobre o uso do celular em sala de aula? Claro que é o uso do celular, é o uso dos eletrônicos a favor da aprendizagem. Não o uso do eletrônico para distração, mas para a interação entre aluno e professor, entre ensino e aprendizagem. Qual é a opinião de vocês? Deixem aqui os comentários no chat, tá bom? Vamos ver aqui quais são os que se posicionam a favor e quais são os que se posicionam contrários a essa ideia. Eu gostaria aqui de 2 alunos para ler os comentários. Um aluno vai ler os comentários que são a favor e outros que são contra. Quem gostaria de participar? Para a gente criar tipo aqui a leitura de um debate. Sim e não. Pessoal, só me confirme se no livro de vocês é na página 89 mesmo. Porque como o É, livro 89. é, como o livro Sim, 89. foi reformulado, eu estou com um livro antigo. Então vamos lá. Quem gostaria de participar da aula, realizando aqui a leitura? Vou ter que escolher. Deixa eu ver aqui. A Aniele está sem microfone. Deixa eu ver.
Rebeca, pode ler, Rebeca? Rebeca pode participar da aula? Pronto, ótimo. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Vou escolher uma menina. Arthur, pode ler, Arthur? Posso. Eu Pronto, vou então ler os não, né? Rebeca vai ler o sim, os posicionamentos favoráveis a esse tema, e Arthur vai ler o não, os Tá. posicionamentos contrários a esse tema. Pode começar, Rebeca. Certo, sem problemas. Deixa eu conectar aqui meu notebook, senão vai descarregar aqui a bateria. Pode começar, viu, Rebeca? Dá para escutar direitinho? Dá sim. Ok. Tá. Apesar de o uso do celular ser proibido nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros 4 estados, os alunos não largam o aparelho. Por isso, especialistas em educação sugerem que o mais produtivo seria incorporar eletrônicos ao aprendizado, usando música, fotos e vídeos para passar os conteúdos. Vamos ver agora o não. Lê aí, Arthur. Aparelhos eletrônicos distraem os alunos. Muitas vezes o estudante parece prestar atenção, quando na verdade está brincando com celular ou tablet. Não podemos esquecer que os gadgets não são como brinquedos na mão de adolescentes e crianças, diz Mário Abandati, coordenador de tecnologia educacional do Colégio Bandeirantes. Rebeca. Já existem programas públicos para habilitar professores a usar novas tecnologias. Um deles é o Mídias na Educação, curso de formação à distância do Ministério da Educação, MEC. O programa capacita os docentes a trabalhar com 4 mídias diferentes: imprensa, jornais e revistas, digital, tablets e websites, audiovisual, vídeos e radiofônica. Ok. O uso de eletrônicos em aula requer a capacitação dos docentes. Uma pesquisa feita em 2011 pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação mostrou que 64% dos professores admitem defasagem no uso do computador em relação aos alunos. Os gadgets podem ajudar durante a aula. No Colégio Bandeirantes, em São Paulo, por exemplo, quando o professor de biologia não souber responder a uma dúvida, um aluno pediu para telefonar para a mãe, médica, que ajudou na questão. Com esses aparelhos, a aula pode ser mais democrática e dinâmica, afirma Mário Abandati, coordenador de tecnologia educacional. Estados Unidos, Inglaterra e outros países proíbem eletrônicos na aula. No Japão, a restrição começou em 2009, quando estudantes foram insultados por meio de e-mails e mensagens de textos enviados por celulares de colegas dentro da classe. Além disso, alguns jovens acessam sites impróprios para menores durante as aulas. O uso de gadgets aumenta o interesse do aluno. Imagine estudar matemática com gráficos interativos ou geografia com infográficos de formações geológicas. Além disso, é possível limitar o uso de aparelhos para fins estritamente acadêmicos. A educação pública brasileira precisa sanar deficiências mais urgentes antes de investir em eletrônicos para os alunos. Além disso, os gadgets podem dispersar a atenção em vez de complementar os conteúdos pedagógicos. Ok, obrigado pela participação de vocês. Pessoal, lembrando que essa expressão, né, os gadgets, está sendo relacionada aí aos aparelhos eletrônicos portáteis, né? É uma gíria do universo tecnológico, do universo aí das tecnologias, usada para designar aparelhos portáteis, né? Aparelhos eletrônicos, né? Como tablets, celulares, smartphones. Então, nós vimos que
existem os prós e existem os contra em relação ao uso dos eletrônicos em sala de aula. Claro que quando se fala em ser favorável ao uso dos eletrônicos, é na condição de que estes colaborem com o processo de ensino e de aprendizagem e não seja usado como meio de distração, como forma de atrapalhar o rendimento das aulas, não é? Mas sim como um fator, mas sim como um objeto que venha colaborar com o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Aí nós temos aí 3 questões, pessoal, que nós vamos responder agora. O debate não é um gênero estritamente oral. Nesse texto, publicado pela revista Mundo Estranho, temos uma configuração de um debate escrito. Número 1. Que situação está sendo debatida no texto? Qual é a situação que está sendo colocada em pauta aqui, pessoal, no texto? O que é que está sendo discutido? Respondam aí. O uso de eletrônicos nas aulas. Isso. O uso dos eletrônicos em sala de aula a favor, né, é bom destacar isso aí, a favor do ensino e da aprendizagem. Então, escrevam aí. O uso dos eletrônicos em sala de aula a favor do ensino e da aprendizagem. Não é deixar o aluno usar como ele quer ou de qualquer forma, mas sim que esses eletrônicos eles tenham uma orientação, eles tenham aí, né, uma mediação do professor em relação ao uso. Eu mesmo, particularmente, não tenho nenhum problema em relação ao uso dos eletrônicos. Por exemplo, às vezes você está produzindo uma redação em sala de aula e você precisa fazer uma pesquisa sobre o tema, você precisa pesquisar um dado estatístico, precisa pesquisar uma citação. Né? Claro que na hora da redação do Enem, propriamente dita para valer, ninguém vai poder usar celular. Mas até lá, durante os treinos, né, durante esse processo de treino, de escrita, é muito importante que o aluno tenha essa ferramenta para ajudá-lo na hora de produzir o texto, para ajudá-lo na hora de escrever a redação. Né? Número 2. Por que alguns trechos do texto estão em vermelho? Porque algumas partes aí, ó, estão destacadas com a cor vermelha. Em cada box, em cada quadradinho desse, nós temos aí um trecho destacado de vermelho. Uma frase, não é destacada. Eu acho que é para destacar o que cada parágrafo está dizendo. Isso. É para resumir a opinião de cada parágrafo. Isso mesmo. Então, escrevam aí. Para destacar e resumir a opinião de cada parágrafo. E o número 3 pergunta assim: as opiniões apresentadas são todas argumentos ou há contra-argumentos? Que conclusão se pode chegar a partir dessa análise? São todas argumentos ou existe, pessoal, os contra-argumentos? E aí, o que é que vocês acham? São todas argumentos ou também há contra-argumentos? Existe contra-argumento. Por que existe contra-argumentos? Porque um argumenta algo e o outro é contra o argumento do outro, só que tem o seu próprio argumento. Cada um tem o próprio argumento. Embora que o argumento seja contrário ao outro.
Pronto, muito bem. Então, temos os prós e temos os contras, né? Cada um aí tem o seu ponto de vista em relação aí ao uso, né, à liberação dos aparelhos eletrônicos em sala de aula. Então, que conclusão se pode chegar a partir dessa análise? Então, a conclusão que há pontos de vista diferentes em relação ao mesmo tema, não é? Que, na verdade, o intuito de um debate é esse, é mostrar, não é? O que é positivo, o que é negativo, de acordo com a visão, com o entendimento de cada um. Agora, se tem uma coisa que eu não gosto de assistir, é debate político, porque ou baixaria, viu? É o tal do debate político. Tem políticos que são muito antiéticos, acabam envolvendo questões pessoais, começa a falar mal, a denegrir a imagem do outro, fala da família, fala da esposa, do outro candidato que é adversário dele, fala do filho que roubou, fala da... Olha, é uma baixaria o tal do debate político. Gente, debater não é brigar, debater não é desrespeitar a opinião do outro. Debater é você ter argumentos para dialogar, para defender o seu ponto de vista. Ó, eu sempre digo, ninguém é obrigado a concordar com a opinião do outro. A única coisa que nós somos obrigados é a respeitar a opinião, o ponto de vista do colega, do adversário, do concorrente, seja lá o que for. Vocês concordam? Nós não somos obrigados a concordar e nem podemos fazer aquele papel de ser imparciais, muitas vezes, de ficar em cima do muro. Tem gente que, para querer ser o bonzinho, nem é a favor, nem é ao contrário. Fica ali, não é em cima do muro. Não, temos que ter a nossa opinião, o nosso posicionamento e defender. Ó, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Se você concorda ou não, aí já é um problema seu. É um direito seu. Tá? Também tem uma opinião diferente da minha. Agora, você é obrigado a respeitar. Tá bom? E sempre entender que debates são para discutir ideias, né? Discutir opiniões. E não levar para um lado pessoal, para denegrir a imagem do outro, para xingar, para ridicularizar. Então, tenha em mente sempre essa ideia aí, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, na página 91, nós temos aí a explicação de dois tipos de debates que podem acontecer. Temos o debate simultâneo e o debate sequencial. O debate simultâneo, pessoal, tá? É aquele que acontece no momento, tá? A temática é discutida ali naquele momento. Já o debate sequencial é aquele, tá, em que há uma possibilidade do tema ser discutido ao longo do tempo. Por exemplo, temas polêmicos que saem na mídia, que saem na televisão. Então, cada dia, um jornal, ele fica trazendo uma informação, trazendo, né, aí, um conhecimento novo para o telespectador a respeito daquele tema. Muitas vezes com a intenção de prender, né, a atenção do telespectador, que é um dos pontos-chave da mídia, não é? É prender o telespectador. Então, o debate simultâneo é aquele que acontece no momento, pronto, acabou o debate, encerrou o assunto. Já o debate sequencial é aquele debate cuja temática ela vai se estendendo, tá? Durante a semana, durante o mês, dependendo aí da importância que o público dá ao assunto, né? Isaac colocou aqui as fofocas, só tem besteira, isso mesmo, né? Por exemplo, vida de famoso. Quando sai aí algum escândalo, quando sai aí alguma notícia sobre algum famoso, pronto. Os programas de televisão só é o que falam, os programas voltados aí para o entretenimento nessa área, né? Das celebridades. Só fala sobre isso. Então, existem essas duas formas, tá?
de debate. O debate simultâneo e o debate sequencial. Essa forma de debate sequencial, ela estabelece uma possibilidade de discussão no decorrer do tempo, e muitas vezes por meio de diferentes mídias. Uma declaração polêmica de uma personalidade artística em um programa de TV, por exemplo, pode gerar um debate que se estende durante semanas, motivando participações em redes sociais, em jornais, em propaganda de TV. Dará espaço dessa forma à produção de outros gêneros, como a entrevista, o artigo, o post, o editorial, o discurso, entre outros gêneros textuais, tá bom? Vários temas polêmicos já desencadearam debates sequenciais no país, como, por exemplo, desarmamento, fake news, o impeachment, não é? Ofensas raciais, preconceito racial contra, por exemplo, não sei se vocês se recordam de um jogador que ele sofreu preconceito dentro do campo pelo fato de ele ser negro. Já Foi o Aranha. Um torcedor jogou uma banana para ele dentro do estádio de futebol, me chamou de macaco. chamando de macaco, né? Pelo fato de ele ser negro. E o que foi que ele fez? Né? Qual foi a atitude dele diante dessa atitude negativa do torcedor? Ele descascou a banana, enquanto muitos esperavam que ele fosse jogar de volta a banana, o que foi que ele fez? Descascou a banana e comeu dentro do campo, né? Mostrou aí maturidade, mostrou aí autoaceitação, tá? Ele reagiu de uma forma totalmente madura, mostrou que, ó, isso aqui não me atinge, eu me aceito do jeito que eu sou. Você é que precisa se tratar. Você é que precisa rever aí o seu posicionamento a respeito dessa ideia, né, de que gente negra merece ser destratada. Então, esse acontecimento rendeu aí um debate sequencial durante muito tempo. Várias mídias, né, noticiaram aí o fato, e isso gerou muita polêmica. Claro que isso também teve um intuito positivo de trazer à tona a questão do preconceito racial, né? De levantar aí uma discussão sobre o tema. Então, é pertinente. Então, assuntos como esses merecem, sim, um debate sequencial. Merece destaque na mídia, nos programas, nos jornais, né? Na televisão como um todo, no rádio, porque são fatos que trazem como é que eu posso dizer? Trazem uma intenção boa. Ou seja, debater sobre um tema que é um problema vivido por muita gente hoje no Brasil e no mundo, que é a questão do preconceito racial, né? Então, temas como esses merecem, sim, debate sequencial. Pessoal, na página 97, nós temos aí um texto onde tem língua e tecnologia. A primeira aula online, a gente nunca esquece. E realmente a gente nunca esquece, né? Veio a calhar esse tema e esse texto para essa realidade que nós estamos vivendo, não é? De aulas remotas, aulas online, onde as tecnologias aí estão a nosso favor nesse período de suspensão das aulas presenciais. Então vamos ver o que foi que Newton Campos ele relatou aqui sobre a primeira aula online que ele teve. Vamos ver aqui, deixa eu ver quem gostaria de ler. Tem alguém que quer se candidatar à leitura sem eu precisar ficar escolhendo? Ou eu vou ter que escolher, pedir aqui a participação de alguém? Maria Luísa, lê pra gente, Maria Luísa. Patrick. Oi. Quer ler, Patrick? Quero sim. Lê aí. Cheguei à metade de minha primeira matéria. Cheguei à metade de minha primeira matéria
lecionada online. E tal como prometido, compartilho com os leitores minhas primeiras impressões sobre esta experiência. Foram 6 aulas até agora, sendo síncronas, ao vivo, e 3 assíncronas, via fóruns de debate. Todas planejadas com muito esmero pela equipe de planejamento da universidade, para começar a descobrir uma estrutura de Black Office muito potente para apoiar tanto o professor como os alunos. Estamos todos diante da Rede Madrid. As aulas ao vivo replicam com bastante fidelidade uma aula presencial, afinal, estamos todos conectados ao mesmo tempo. Para as aulas ao vivo, tenho usado a conexão ADSL, banda larga, de 10 MB, a velocidade recomendada por minha universidade, conseguindo colocar até 10 alunos em debate simultâneo com uma ótima qualidade de interação. Para mim, embora acostumado com ambientes internacionais, o mais incrível é poder contar com 26 alunos de 10 nacionalidades diferentes e residindo em mais de 20 países diferentes. Nas aulas ao vivo, por exemplo, estes alunos estão assistindo a aula de zonas horárias que vão dos Estados Unidos à Austrália. Ainda assim, a experiência não equivale à aula presencial, pois pego os olhares dos alunos, feedback informal, bem como as mãos levantadas ao mesmo tempo e as interrupções e piadinhas de praxe. O ritmo é um pouco mais lento e exige uma adaptação no conteúdo para controlar melhor a interatividade. Para mim, os fóruns de debate têm sido os mais impressionantes. O nível de profundidade que conseguimos chegar nos debates é sensivelmente superior ao nível que podemos chegar numa aula presencial ou online ao vivo. Isso porque os fóruns ficam abertos por vários dias e todos revisitamos o debate várias vezes por dia, até mesmo pelo celular. Todos aprendemos muito mais com este tempo maior de exposição e crítica sobre o conteúdo e sobre os nossos próprios comentários. Em geral, devo dizer que a experiência tem sido espetacular, muito melhor e de mais fácil adaptação do que eu imaginava. O futuro promete. O futuro promete, não é? Então, olha aí. Quem imaginou que nós estaríamos vivenciando hoje essa realidade, não é? De aulas online, não é? Então, todos nós tivemos que nos adaptar, alunos, professores, para essa nova vivência, para essa nova experiência. Eu sempre costumo dizer que tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, não é? Então, eu consigo enxergar pontos positivos dessas aulas remotas. Claro que não se compara àquela interação presencial que é tão importante, que é tão necessária nós termos aquele contato real em sala de aula, não é? Mas também nós temos pontos positivos, como por exemplo, o aluno ele pode assistir novamente a aula, não é? Para tirar alguma dúvida que ele porventura não entendeu durante a aula, uma fala do professor que ele não conseguiu entender na hora, ele volta lá, assiste a aula novamente, entra em contato com o professor, tira a dúvida, né? Quando é presencial, muitas vezes passa despercebido, né? Uma fala passa despercebido, uma explicação e você não consegue aprender naquele momento, né? Então, com a aula presencial, com a aula virtual, você tem como ainda rever a aula. Então, esse é um dos pontos positivos, né, em relação à aula online. Não sei se vocês conseguem enxergar outros pontos positivos e pontos negativos. Comentem aí no chat. O que é que vocês veem de positivo e o que é que vocês veem de negativo. O número 1, pessoal, pergunta se você já fez algum curso online. E o que sabe sobre a experiência? Vocês já fizeram algum curso online? Ou as aulas remotas está sendo a primeira experiência de vocês com aulas online, com cursos online?
Ah, essas aulas estão sendo minha primeira experiência. Primeira experiência. Então, Eu já fiz curso de comentem aí. desenho, então. Oi? Eu já fiz curso de desenho online. Olha aí, que legal. Então, escrevam aí. Esse número 1 é pessoal. O 2 pergunta assim, pessoal. Os fóruns de debate mencionados no texto são simultâneos ou são sequenciais? Ou seja, acontecem apenas em um momento ou eles têm uma sequência, uma continuidade de aulas? E aí? O que é que vocês acham? Sequenciais? Rebeca colocou sequenciais. Para mim é sequencial. São sequenciais, né, pessoal? Cada aula ela vai ser a sequência, a continuidade da outra, né? Então, os fóruns são sequenciais, pois a discussão ela é aberta por vários dias e feitas muitas vezes de forma contínua, né? Então, escrevam aí. São sequenciais, pois as aulas, as discussões são feitas por vários dias e de forma contínua. O 3, pessoal, pergunta: como você resumiria a opinião do autor sobre a experiência das aulas online? Na opinião de vocês, para ele, foi uma experiência positiva ou uma experiência negativa? Uma experiência positiva. Positiva, não é? Uma experiência positiva. É tanto que ele diz aí, ó, ele termina dizendo, o futuro promete, ó. Em geral, devo dizer que a experiência tem sido espetacular. Muito melhor e de mais fácil adaptação que eu imaginava. Então, para ele, foi uma superação, ele conseguiu se superar em relação ao uso das tecnologias para poder ter acesso a essas aulas online. Pessoal, na página 91, peguem aí o marca-texto e grifem essa parte que diz aí, ó, a réplica como forma de refutação. Você sabe o que é refutar? Já ouviram essa palavra, refutação? Sabem o que é refutar? Diz assim, ó. Em qualquer texto argumentativo, devemos apresentar argumentos para defender a nossa opinião. Em um debate, é comum a refutação dos argumentos alheios. Aí vocês vão grifar aí, ó. Refutar. Refutar é tipo um contra-argumento mesmo, né? Isso. Refutar é contestar. Refutar é não aceitar. É como se diz no popular, é bater de frente. Não é? É discordar daquilo que foi dito. Então, refutação é isso aí. Uma forma de refutação bastante utilizada nos debates é a réplica, principalmente nos debates políticos, né? Um candidato fala, aí o apresentador diz assim: agora é a vez do outro candidato apresentar a réplica. Ou seja, ele vai refutar, ele vai discordar, apresentar um ponto de vista diferente do candidato anterior. Né? Tem a réplica e tem a tréplica. Aí o outro vai rebater novamente. E fica sempre aquele jogo, né? De concorda ou discorda, tá bom? Então, refutação é isso aí. É contestar, é não aceitar um posicionamento, é não aceitar uma ideia, tá bom? Pessoal, tarefa de casa é o praticando da página 93, 94 e 95. Vocês vão ler esses dois textos, debate jornalístico, tá bom? Cujo tema gira em torno da educação domiciliar. A chamada aí, ó, homeschooling. Eu acho que é assim que se pronuncia. Homeschooling.
Schooling, não sei exatamente. Perguntar ao professor de inglês. Então, vocês vão ler esses 2 textos e responder essas 5 questões da página 94 e na página 95 tem uma questão, que é a questão 5. Tá bom? Leiam aí. A maioria das respostas são respostas pessoais, com base no que você entendeu a respeito dos textos. Ok? Certinho? Alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Pode. Pronto. Leiam os textos, respondam as questões. Certinho, pessoal? Vou encerrando aqui. Qualquer dúvida é só falar lá no grupo ou no privado. Tá bom? Um abração e até a próxima aula. Obrigado aos que participaram, aos que leram. E até a próxima.